Melhor assim. Ezequiel, capítulo 11, versículo 16 a 25. Amém? Só para vocês entenderem, no momento que Ezequiel, né, tem essa revelação, ele tinha ido para Babilônia junto com o povo, né, junto com o reino do sul, né, que você sabe que Israel foi dividido, né, reino do sul que era Judá, né, e o reino do norte, né, Israel. Então o reino do sul foi levado para Babilônia cativo. E esse profeta foi junto com o povo, ele estava lá no exílio, ele recebe essa revelação de Deus, que diz assim: portanto, diga, assim diz o soberano Senhor, embora eu os tenha mandado para terras muito distantes entre os povos, e os tenha espalhado entre as nações, por breve período tenho sido um santuário para eles nas terras para onde foram. Portanto, diga, assim diz o soberano Senhor, eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados, e lhes devolverei a terra de Israel. Eles lá no cativeiro, né? E Deus manda essa palavra pelo profeta. Deus falava através dos profetas, e ele manda dizer pelo profeta que ele ia reunir esse povo que tinha sido exilado e ia levar de volta para a terra de onde eles saíram. E ele ainda diz assim: eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. E ele diz, versículo 19: darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus amado, nós te louvamos por essa palavra e te pedimos que ela transforme o nosso coração, Senhor. Nós te agradecemos e eu te peço, Senhor, usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos. Amém. Amados irmãos, parte principal desse texto, Deus falando que ia trazer novamente de volta para a sua terra o povo. Mas ele diz lá no versículo 19 que ele não faria só isso, né? Ele diz, olha, eles voltarão para ela, para a sua terra de origem, mas retirarão suas imagens repugnantes e seus ídolos detestáveis. Olha como Deus se refere aos ídolos, né? Que Israel estava, acho que, levantando para si, repugnantes e detestáveis. E ele diz assim, darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles, retirarei deles o coração de pedra. Então ele dá aqui duas características do coração desse povo, dividido e de pedra. Quando Deus fala coração, ele está falando do que a pessoa, ele está falando da pessoa, né? Do íntimo de cada um, né? A palavra coração não está falando do coração que nós temos aqui, né? Que bombeia o sangue, mas quando fala coração, está falando daquilo que nós somos no íntimo, né? Ou de como nós estamos no nosso íntimo, ou seja, é a esfera da alma, né? A gente tem o espírito, a alma e o corpo. Lá no curso de batismo em Mesquita, essa apostila foi alterada, mas tinha um gráfico assim, era um círculo no meio, que era o espírito, um por fora, que era a alma, e outro por fora, que era a carne. Então a carne era a parte mais externa, que é aquela que está suscetível ao pecado. A alma, ela tanto é influenciada pelo espírito como pela carne, ou seja, a alma é onde estão os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas emoções. Então quando Deus fala de coração, ele está falando disso, lá dentro de nós, aonde estão os nossos desejos, emoções, nossos pensamentos, né? Porque a nossa maneira de pensar é tão determinante quanto o nosso coração, quanto aquilo que a gente sente. Então quando Deus está falando isso, ele está apontando duas coisas ali: coração de pedra, ou seja, pessoas que eram inflexíveis, né, e resistentes às coisas de Deus, e falando também
de um coração dividido, ou seja, parte era voltada para Deus, mas tinha uma parte voltada para as coisas do mundo. E, amados irmãos, se nós olharmos para nós mesmos e perguntarmos quem somos nós, quem somos verdadeiramente, eu creio, irmãos, que todos nós teremos uma dificuldade de responder essa pergunta a queima-roupa. Porque se a gente parar para pensar, nós somos o resultado de experiências da nossa vida, somos resultados de como nós fomos educados, criados, da experiência que a gente viveu na nossa vida, a nossa maneira de agir e pensar hoje, a nossa maneira a nossa visão do mundo, a nossa maneira de ver e enxergar as pessoas e o mundo, até a nossa maneira de enxergar a fé, enxergar a Deus, é totalmente influenciada por aquilo que foi construído em nós através da nossa vida. Então é muito complicado você olhar para você mesmo e dizer quem eu sou puramente sem as experiências de vida, né? Elas são determinantes na nossa vida, né? O que eu sou hoje é fruto do que eu vivi, né? Desde a infância com meus pais, como eu fui criado, todas as experiências que eu vivi na minha vida, positivas e negativas. Então, muitos medos que a gente tem hoje é fruto de situações que a gente viveu, muitas dificuldades, às vezes, acerca de amar até, é fruto de dificuldades que a gente passou na nossa vida, de experiências negativas da nossa vida. Ou seja, nós, como um computador, a gente recebeu uma programação ao longo da nossa vida de experiências, de bagagens que são determinantes para nós, mas não para aquilo que a gente é. Isso é o que a gente é, como a gente está. E se a gente parar para pensar, olhar para nós mesmos, a gente vai concordar com Deus que o nosso coração ainda é dividido. A gente ama a Deus, a gente busca as coisas de Deus, mas a gente tem os nossos momentos que não são tão cristãos assim, não são tão conforme a vontade de Deus como deveria. Paulo diz isso, apóstolo, ele fala, como é que eu posso fazer o mal que eu odeio e deixo de fazer o bem? Paulo falando isso dele mesmo, como é que eu posso? Eu não entendo, eu faço o mal que eu odeio, eu pratico, e o que é bom que eu quero fazer eu não consigo. Então, a gente tem que reconhecer que o nosso coração por vezes é dividido. E temos que reconhecer também que nós temos em nós muitas vezes um coração de pedra. A própria realidade que a gente vive vai endurecendo o nosso coração. Você vê que a banalização da violência endurece o nosso coração. Você recebe uma notícia de assalto, de morte, você já consegue ver essa notícia sem ser abalado. É um dado estatístico, porque a gente lida tanto com isso que vai banalizando e o nosso coração vai endurecendo sem que a gente perceba. A dificuldade de relacionamento dos tempos de hoje, porque não há mais confiança entre as pessoas hoje. As pessoas não confiam mais nas outras. E isso foi tirando das pessoas a facilidade, a oportunidade de se relacionarem mais profundamente. A gente lembra que, vocês não, alguns lembram nas gerações passadas, que vizinhos eram como família. Havia uma facilidade das pessoas se relacionarem mais intimamente, mesmo não sendo parentes, sendo apenas conhecidos, vizinhos. E isso tudo foi se tornando cada vez mais difícil. Hoje, se uma pessoa vem se dirigir a você, você já, epa, o que ele vem falar? O que ele vem fazer? É assaltante? Vai me roubar? Vai me enrolar? Porque a gente está vivendo uma realidade difícil. Então, irmãos, a grande verdade é que o nosso coração com tudo isso vai endurecendo. E o que Deus está falando aqui, que é fazer com o povo, eu vejo, irmãos, como uma proposta de Deus para a nossa vida. Se olharmos para nós, nós somos um novelo de um monte de coisas, né? Nós temos reações hoje que são fruto de coisas da nossa infância. E a gente nem se dá conta disso. Nós temos situações hoje, ou maneiras de pensar hoje, que foram construídas não por nós mesmos, mas construídas pelas experiências que nós vivemos, pelas coisas que nós passamos. E a gente toma isso como se fosse algo, não, eu penso assim. Não, você não pensa assim. Isso foi construído dentro de você pelo que você viveu,
poderia ser construída uma outra maneira de pensar diferente. Então, se nós olharmos para nós, a gente vai ver que somos um novelo, uma bagagem de experiências, de coisas que a gente viveu, que são determinantes no que nós somos hoje. E o que Deus está propondo aqui ao povo, e que propõe para a gente, é a gente desatar esse novelo aí. A gente precisa fazer isso. A gente partir do pressuposto que nós precisamos mudar. Isso é tão difícil, né? Mas a gente precisa, o cristão ele precisa ter a plena consciência de que ele precisa mudar. Ou seja, o sentimento de precisar mudar vai te levar à consciência de que você não pode ficar do jeito que você está. E isso é muito importante, porque o povo aqui, no exílio, clamava a Deus, mas ele não se dava conta que o exílio era fruto do coração deles mesmos. Deus permitiu que eles fossem ao exílio pelas suas práticas, por causa de seu coração dividido e endurecido. E tantas coisas na nossa vida que a gente vive hoje é fruto do nosso próprio coração, da nossa forma de agir, de pensar e de ser. E o que Deus vem propor, irmãos, nessa palavra, eu creio que está propondo para nós nessa noite, é que a gente comece a pensar dessa forma: eu preciso mudar. Acordar a cada dia e fazer, olha, eu preciso mudar em alguma coisa. Nós sempre precisamos mudar em alguma coisa. E quando você tem esse sentimento, você abre o seu coração para começar a rever essas questões construídas na sua vida. Porque quando Deus fala de coração dividido, há convicções nossas até acerca da palavra de Deus e da nossa experiência de vida com Deus, que precisam ser reconstruídas por Deus, porque são frutos de uma maneira de pensar às vezes equivocada, porque nem tudo que foi construído em nós é perfeito e é santo. Por isso a gente precisa rever, poxa, eu penso assim hoje, mas por que eu penso assim? Porque eu vivi tais experiências, mas será que a maneira de eu pensar está correta? Será que a maneira que eu tenho me comportado diante dessa ou daquela situação está correta? E a gente vai ver, irmãos, que ao olhar para nós mesmos e nos depararmos com a nossa realidade, a gente vai perguntar, quem somos nós verdadeiramente? Se nós pudéssemos zerar toda a nossa bagagem, toda a nossa experiência de vida, o que sobraria verdadeiramente de nós? Aí a gente vai entender por que Deus está falando isso. Deus nos criou imperfeitos? Deus nos criou com defeitos? Será que Deus, na hora que foi criar a gente, Ele errou na mão, Ele bobeou e saiu errado? Não. Deus criou o homem sem pecado, sem defeito, criou o homem perfeito. Tudo mais que foi acrescentado ao homem foi pelo pecado. O pecado distorceu a imagem do homem, que era conforme a imagem de Deus, distorceu, e o que nós somos hoje não é sequer como nós fomos criados. E o que Deus está dizendo aqui para esse povo é que Ele vai pegar o coração deles, que é dividido, endurecido, vai dar a eles um coração de carne e um coração não dividido. Aí a gente começa a entender que a obra de Deus na nossa vida, ela consiste em reconstruir as nossas convicções, reconstruir os nossos pensamentos, a nossa maneira de pensar. Nós temos que olhar para a nossa vida e entender que nós não somos conforme nós estamos assim hoje, mas não somos assim. A gente não pode cair no erro de dizer, não, eu sou explosivo, não, eu sou assim, ou eu sou assado. Não, você está, você não é. Porque a nossa imagem verdadeira é semelhança de Deus, e não pode ser assim. Então a gente não pode se conformar ou aceitar nenhum defeito ou nada em nós que nos dificulte se relacionar com as pessoas, se conformar com isso dizendo eu sou. Quando você diz que você está decretando a sua derrota. Porque você não é assim. Se você diz eu sou, então não tem mais jeito. Porque o que você você não muda, mas a forma que você está, isso pode mudar. Eu estou assim hoje, amanhã não vou estar mais.
Então a gente não pode dizer, olha, eu sou assim, você está decretando a sentença, então você não pode mudar, você é. Mas a verdade, irmãos, é que nós estamos assim, nós não somos. Então o parâmetro para nós avaliarmos aonde nós temos que chegar é a imagem de Cristo, é quem Cristo foi. Por isso o Espírito reconstrói em nós a cada dia a imagem da qual nós fomos criados. Essa é a obra do Espírito Santo em nós. A santificação, ela consiste em cada vez mais nos tornar imagem e semelhança de Cristo, imagem e semelhança de Deus. Então, para que isso aconteça, é preciso que seja tudo reavaliado em nós. Que a gente não se fixe na forma que nós estamos hoje, mas que a gente tenha um coração aberto para ser transformado. Fala, olha, eu preciso mudar. Se eu não sou perfeito e pecador, então eu preciso mudar. E Deus vai me mudar, vai me transformar, mas eu vou acordar amanhã falando, eu preciso mudar. Tem mais alguma coisa? Porque o aperfeiçoamento, ele constitui uma mudança diária a cada dia de várias coisas na nossa vida. E, amados irmãos, quando você se dispõe a olhar, rever, né, a si mesmo, sob essa ótica, fala, olha, eu sou imagem e semelhança de Deus, então vou olhar para dentro de mim e o que tem em mim hoje que não é conforme Jesus Cristo? O que tem em mim hoje que não é imagem de Deus, que difere daquilo que Deus é, difere daquilo que Cristo é e que Ele foi aqui na terra. Aí a gente vai começar a rever um monte de coisa, vai falar, puxa, eu não sou assim, eu estou. Porque o que eu sou, na verdade, é a imagem e semelhança de Deus. Foi assim que eu fui criado. Tudo mais é consequência do pecado. Então a gente precisa quebrar esse paradigma de que eu sou assim, eu fui criado, fui feito assim, não tem mais jeito. Tudo em nós pode ser mudado. Deus, ele pode mudar tudo no nosso coração. Mas a gente precisa ter um coração flexível para isso. A gente precisa admitir que nós precisamos ser mudados. Você olhar para você e falar, olha, eu me sinto muito bem, estou feliz, mas eu preciso ser mudado. Há sempre alguma coisa em nós que precisa ser mudado. Aí a gente vai começar a olhar para as nossas convicções, para a nossa maneira de pensar e vai estar mais disposto a reavaliar. Você, quando estiver conversando com alguém ou conflitar a sua opinião com alguém, você já vai olhar, peraí, eu sei que tudo que está em mim foi construído pelas minhas experiências de vida, mas será que tudo é perfeito? Será que a maneira que eu penso hoje é realmente correta? Será que eu estou tão certo, e tem pessoas que são assim, elas estão sempre certas. Não, eu estou certo, é assim, acabou. Mas a certeza que ele tem dele, nem foi ele que construiu nele, foi a experiência de vida que ele teve. Foi toda uma bagagem de vida que construiu isso. Com certeza, se nós vivêssemos em outro lugar e outras experiências, a gente pensaria totalmente diferente. É como um programa que vai sendo colocado em nós pelas experiências que a gente vai vivendo. E a gente precisa ter cuidado com isso. Nem tudo que foi colocado, a gente escolheu para ficar dentro de nós, nem tudo que a gente absorveu é correto, é puro e agradável a Deus. Então toda a nossa bagagem precisa ser revista. Porque, como eu disse aqui, a gente costuma dar tom de verdade, a gente costuma tratar como verdade as nossas opiniões. E nossas opiniões não são verdades, são apenas opiniões. O que eu penso hoje, amanhã pode mudar. E glória a Deus por isso, é sinal que eu estou crescendo. Mas eu não posso dar isso status de verdade. A verdade é só uma, é a palavra de Deus. Aí aqui a gente vai cair na ferramenta para a gente rever a nossa bagagem. É a palavra de Deus. Eu preciso olhar novamente para dentro de mim mesmo, sob a ótica da palavra de Deus. Rever a pessoa que eu sou hoje, minha maneira de pensar, minha maneira de enxergar, minha maneira de agir, minha maneira de me relacionar, à luz da palavra de Deus. Preciso rever os meus relacionamentos à luz da palavra de Deus.
Preciso rever minhas atitudes à luz da palavra de Deus. Preciso rever como eu tenho ocupado os meus dias e a minha vida à luz da palavra de Deus. É preciso ser feito isso, e Deus colocou aqui de forma, darei a eles um coração não dividido, porque Deus olha para o nosso coração e ele é dividido, gente. Nós temos que reconhecer que nós não somos plenamente espirituais, 100% espirituais, não somos. A gente age pelo espírito e pela carne. Há essa luta, esse conflito dentro de nós. Então a gente precisa ter a consciência de que há uma luta dentro de nós e que tudo aquilo que a gente faz e pensa precisa ser reavaliado, precisa ser revisto. O mundo lá fora dá um título para isso. Não somos donos da verdade, né? Aqui a gente diz de outra forma. Nós não temos dentro de nós a verdade. A verdade é Deus, é a palavra de Deus. Então, amados irmãos, a nossa vida cristã, mais do que as práticas cristãs, ela consiste num crescimento que vem do nosso reavaliar-se, verdadeiramente, sinceramente. E, amados irmãos, quando a gente resolve fazer isso, quando a gente decide fazer isso de uma maneira sincera diante de Deus, à luz da sua palavra, a gente às vezes vai ficar admirado com o que a gente vai ver, com o que a gente vai perceber, às vezes frustrado conosco mesmo, e muitas vezes a gente vai ter que reconhecer que errou. E isso, irmãos, é essencial para a nossa vida cristã, né? Essencial para a nossa vida cristã. O desejo de Deus é esse: darei a eles um coração não dividido e darei um novo espírito dentro deles. Há um novo espírito dentro de nós. Mas o espírito que habita em nós, ele tem que lutar com a nossa maneira de pensar, com a nossa maneira de agir, que nem sempre é motivado pela palavra de Deus, mas muitas vezes é motivado por aquilo que foi construído dentro de nós e que a gente já cauterizou dentro de nós como uma verdade absoluta que a gente vai levar até o fim da vida. Mas Deus, nesse processo de transformação e santificação, ele precisa desconstruir tudo dentro de nós para reconstruir segundo a sua palavra. Veja que ele diz aqui: um novo coração, porém um coração no lugar de, ou seja, muitas vezes Deus nem aproveita quase nada. Existe aquela canção que diz, entra na minha casa, entra na minha vida, né? Mexe com minha estrutura, né? Você não tem ideia do que é isso, né? Cantar e pedir a Deus uma coisa dessa, você não tem ideia do que você está fazendo. Deus muitas vezes vai desconstruir tudo para poder refazer de novo. E a gente precisa, que bom que Deus faz isso de forma misericordiosa, né? Gradativamente e com misericórdia, né? E ele diz assim: retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ele diz: depois que eu fizer isso, então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Enquanto, irmãos, houver dentro de nós verdades, né, entre aspas, inflexíveis dentro de nós, Deus não é plenamente Deus na nossa vida. Ele só vai ser plenamente Deus na nossa vida quando tudo dentro de nós for segundo a ótica de Deus. Mas o nosso coração ainda é dividido, né? A gente ousa pensar diferente de Deus às vezes e discordar de Deus e fazer da nossa maneira. A gente ousa fazer isso, né? Muitas vezes a gente tem o nosso próprio parâmetro de certo e errado, que nem sempre está igual à Bíblia, né? Ah, mas eu penso assim, eu vejo dessa forma, tá? Mas a Bíblia vê dessa forma? Qual é o seu parâmetro para olhar para dentro de si mesmo, né? E a gente descobre isso, né? Nós fomos educados com amor, com carinho, mas quem nos educou não era perfeito. Então nem toda a bagagem que a gente traz da nossa infância, da nossa família é perfeita. A única perfeição está em Deus. Então tudo precisa ser revisto à luz da palavra de Deus, à luz da vontade de Deus. O convite da palavra essa noite, irmãos,
é que a gente tenha humildade diante de Deus. É que a gente tenha coragem de rever a nossa vida, até naquelas situações em que a gente tem sido inflexível. E entender que nada do que a gente é, nada do que a gente expressa, na verdade, é o que a gente é, mas é como a gente está. Então, muitas vezes eu escuto das pessoas, não, mas Deus sabe que eu sou assim. Você não é, você está assim. Você é conforme Deus te criou, imagem e semelhança de Deus. Se você não está em imagem e semelhança de Deus, se a tua convivência diária, a tua vida não expressa a maneira de viver de Cristo, então você não é assim, você está assim. A gente só vai poder dizer eu sou assim quando o Espírito completar a obra em nós e nós fomos plenamente reconstruídos à luz de Deus. Então, amados irmãos, que essa palavra abra o nosso coração para a gente ser flexível à palavra de Deus, não só nos nossos atos, mas olhando para dentro de nós mesmos, né? Há todo um novelo para ser esmiuçado dentro de nós, né? Tudo que foi construído no decorrer da nossa vida, e a gente revê tudo isso, né? Quantas coisas hoje, né, a gente está conflitando na nossa vida, opiniões, posicionamentos nossos que têm causado divisões até nos nossos relacionamentos, e a gente muitas vezes inflexível, não, eu acho que é isso, então se eu acho tem que ser como eu acho, mas será que o que você acha está certo, né? A gente dificilmente está disposto a fazer essa avaliação, mas acredite, irmão, você não é assim. Nós somos imagem e semelhança de Deus, e essa imagem está sendo reconstruída a cada dia pela obra do Espírito Santo. Então, irmãos, nosso grande crescimento no reino de Deus é dentro de nós mesmos. Esse é o grande crescimento que Deus nos chama. A gente vai crescer muito diante de Deus quando a gente começar a focar o nosso interior, quem nós somos e o que fazemos. Passar tudo isso pelo crivo da palavra de Deus, né? Você chegar diante das situações, olha, eu vou agir assim, eu penso assim, mas e Jesus se estivesse aqui? Será que ele faria dessa forma, né? Então a gente vai começar a mudar muita coisa na nossa vida. Muitas vezes a maior resistência que o Espírito Santo encontra para transformar a nossa vida somos nós mesmos. Porque existem coisas na nossa vida que foram construídas ao longo dos anos, e essas são difíceis da gente se desapegar. Porque o que é construído de longa data a gente toma como verdade para nós. Essas verdades precisam ser revistas. Que essa palavra, irmãos, nos incentive em toda a situação, né, de conflito em nossa vida, em toda a situação de a gente olhar dessa forma, né? Sempre que houver um confronto, né, de quem nós somos e a palavra de Deus, ou um confronto com o nosso irmão, a gente olhar primeiro para nós. Será que o que eu acho está certo? Será que a forma de pensar está certa? A gente ter sempre essa disposição para questionar nós mesmos, nos questionar. Quantas coisas na minha vida que eu era irredutível e depois Deus mostrou que eu estava totalmente errado, né? Tantas coisas. E quanto prejuízo eu tive na vida, poderia ter evitado se eu não fosse tão teimoso naquilo que eu achava que era certo. A gente precisa deixar Deus reconstruir as nossas verdades. A verdade dele ser plena na nossa vida. Vamos, no momento da ceia, convido a Ana, está distribuindo a ceia. E Paulo, sabendo disso, né, ele disse que ao tomar a ceia, que cada um examine-se a si mesmo. Porque Paulo sabe que muitas coisas que nós fazemos não é conforme a vontade de Deus, não é conforme a palavra de Deus, né? Muitas coisas que fazemos ainda é de um coração dividido, né? E Paulo fala, olha, antes de você receber a ceia, porque é um sinal de uma realidade espiritual que está acontecendo. Você está pegando pão e vinho, que no caso suco, não é corpo e sangue ali,
mas é o sinal visível e eficaz de uma realidade que está verdadeiramente acontecendo agora. A gente está ceando com o Senhor e recebendo seu corpo e sangue como alimento. O sinal é para que a gente possa perceber essa realidade, porque espiritualmente a gente não enxerga. E a gente precisa de sinais para perceber o que está acontecendo. Por isso que os sinais são criados. Para que vendo isso, a gente tenha certeza que está acontecendo isso aqui. Mas é espiritualmente. E isso é tão sério, tão verdadeiro, que Paulo diz, antes de você tomar esses elementos, examine-se a si mesmo. Porque nós temos um coração dividido. Não para que você não participe, porque ao examinarmos a nós mesmos, a gente vai encontrar coisas erradas. Mas não é para que a gente não participe, mas para que a gente possa participar dignamente. O objetivo é esse, participarmos dignamente. A única maneira de nós retirarmos um pecado da nossa vida é reconhecer e pedir perdão. Você criar desculpas para isso, ou explicações para o seu pecado, é como você, acho que cobrir ele, mas não retira da tua vida. Você tenta cobrir com um pano, mas ele está ali, não saiu. Continua como barreira entre você e Deus. A única coisa que permite que o pecado saia da nossa vida é o arrependimento e o pedir perdão a Deus, porque só Deus pode tirar um pecado da nossa vida, porque só Deus pode perdoar pecados. E para fazer isso, ele precisa que a gente reconheça que é um pecado. Então, o convite de Paulo é que antes de cearmos, que a gente reconheça aonde nós erramos os nossos pecados. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti agora como pecadores, necessitados do Teu perdão. Nós sabemos, Senhor, que nós pecamos. E Tu sabes, não podemos ocultar nenhum pecado a Ti, porque Tu sabes de todas as coisas. Nós te pedimos, Senhor, desejosos de não continuar no pecado. O nosso coração deseja ardentemente ser libertado do pecado. Tem misericórdia de nós, pecadores, Senhor. Perdoa o nosso pecado, para que possamos dignamente participar do corpo e sangue de Cristo. Amém. Segura o teu pão. Todas as vezes que a palavra de Deus nos confronta com o nosso pecado, nunca é para nos condenar, porque Jesus morreu na cruz para que não fôssemos condenados. Ele nos confronta para que a gente se arrependa e seja aperfeiçoado. E Cristo morreu na cruz por causa do nosso pecado. Nós não temos como justificar o nosso pecado, não temos, somos plenamente culpados dos pecados que cometemos. Mas Jesus justificou a cada um deles com seu sacrifício na cruz. E ao segurar esse elemento, o pão em nossas mãos, nos remete ao corpo de Cristo moído na cruz. Isaías profetizou 700 anos atrás, antes de Cristo morrer, que não tinha como ele ser reconhecido, estava desfigurado por causa de tanto sofrimento e judiaria. Isso foi por mim e por você, por cada um de nós. Ele nos amava antes mesmo da gente existir, ele já nos conhecia pelo nome, nos amava e fez isso por nós. E na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, deu graças, e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Nós abençoamos esse pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comamos todos. Segura o teu cálice na presença do Senhor. Na mesma noite, sabendo que ia ser traído por um dos seus, e sabendo de tudo que ele ia passar, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos vós. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos os homens para o perdão dos pecados. E ele disse: fazei isso em minha memória, não esqueçam do que eu fiz por vocês. Nós abençoamos esse cálice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bebamos todos. Que o Senhor nos guarde,
durante toda essa semana que continua, que a nossa vida esteja aos cuidados do Senhor. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre essa igreja e permaneça para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Vá em paz.